e nós vamos conversar com a Aparecida. Tudo bem? É um prazer recebê-la. Boa tarde. E eu fiquei muito orgulhosa quando você assumiu, porque eu a conheço, ela foi minha aluna na 5ª série de Educação Artística. Isso mesmo. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, Tessa, é um prazer estar aqui com você, né, no seu programa, que é tão bem conceituado, para poder falar um pouquinho dessa trajetória, né? E como você lembra que é uma longa trajetória, você foi minha professora na 5ª série do antigo ginasial, hoje a educação fundamental, e nesses anos todos eu continuo lá na escola até hoje, né? Então, assumi na direção aí a pedido das irmãs. E que bom que isso também tenha mudado, porque nós sabemos que o Imaculada Conceição tem o quê? Mais de 50 anos. Imaculada fez ontem, dia 9, 71 anos. 71 anos. Ou seja, a história do Imaculada Conceição se confunde com a história da cidade. É uma das primeiras escolas. Que coisa boa, né? A gente poder reviver isso e falar dessa escola onde até nossas mães passaram por lá. E então essa história ninguém pode tirar, pode acrescentar. Então você pode acrescentar também a sua história, a história da escola. Não dá para separar, porque todos os meus anos, desde os 5 anos de idade, foram na escola, né? Eu entrei lá como aluna na educação infantil, antigo pré-escolar, ainda com 5, 6 anos, e estou lá até hoje, né? Então, fiz toda a minha educação básica, me formei professora. O meu sonho era ser professora, mas eu queria ser professora do Imaculada, queria dar aula naquele jardim, que eu era apaixonada com jardim. E você realizou seu sonho? Realizei meu sonho, fui professora, trabalhei em todos os setores, depois fui para a coordenação, à medida que eu fui estudando, me especializando, trabalhei na coordenação nos últimos 5 anos, na coordenação do ensino médio. E ano passado as irmãs me pediram para assumir a direção numa reestruturação, né, organizacional do Instituto das Clarissas Franciscanas e da província Santa Clara, que é a mantenedora, né, da nossa escola. E aí, nessa reestruturação, elas decidiram que as escolas seriam administradas por leigos, porque a vocação das irmãs são as missões, né, o trabalho, né, pastoral, missionário delas. Então, para que elas pudessem se dedicar mais ainda a esse trabalho vocacional, elas precisavam das ajudas, né, da ajuda dos leigos. E aí me convidaram, eu fui a primeira leiga a assumir, então, a direção na escola, hoje Colégio Franciscano. Com muito orgulho. Nossa, demais, né, porque ninguém nunca imaginou que a escola pudesse, né, ser administrada por um leigo, isso não passava, né, pela cabeça de ninguém. Mas é uma reorganização mesmo, e ao ser convidado para isso, é orgulho, é uma honra muito grande, primeiro ser merecedora da confiança delas, né? E depois também da responsabilidade, né? Que não é uma escola qualquer. Como você falou, são 71 anos de tradição. Imaculada surgiu em 41 pela necessidade da cidade de uma escola para moças. Porque naquela época tinha escola para rapazes e moças. Vê como que é. Aqui não, né, tinha, só tinha escola para rapazes, né? Rapazes. As moças não tinham condição de estudar, né? Então, os filhos, as filhas dos fazendeiros queriam estudar, precisavam de uma escola. Então, as irmãs, né, foram convidadas e vieram para cá, a pedido do prefeito, do Frei Joaquim naquela época, e abriram o colégio no dia 9 de março de 1941. No dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, ao 8 de março. Que coisa bonita, né? E homenageando e dando oportunidade às mulheres daquela época. Isso. Porque não estudar era comum. Aliás, os pais, principalmente as famílias mais abastadas e mesmo as mais simples, mulher não precisava estudar, não. Mulher tinha que saber cozinhar, passar, né? E saber cuidar do marido e dos filhos. Isso é um fato histórico, né? Uma realidade daquela época, então já foi uma grande inovação, né? Já foi uma grande conquista a abertura de uma escola para receber as mulheres. E de lá para cá nós fomos ampliando. Ainda no final da década de 40, abriu-se a educação infantil e o curso normal, porque a escola começou também como internato, né? E ela foi crescendo, foi ampliando, nós fomos adaptando às demandas da sociedade, da cidade em si. E hoje a gente atende desde o infantil, com 1 aninho, a partir de 1 aninho, com tempo complementar para as mães que precisam deixar as crianças na escola, né? Manhã e tarde, porque algumas trabalham o dia inteiro. Então, preferem deixar na escola por causa do acompanhamento. Toda a educação infantil, fundamental, o curso médio e o curso normal de nível médio também. Pois é, vejam vocês, inclusive hoje a escola integral. Então nada melhor que uma escola tradicional, com essa tradição no ensino, esse consumiu recentemente a direção do
Instituto Imaculada Conceição, que passou a se chamar Colégio Franciscano Imaculada Conceição, onde eu fui aluna e professora. E nós vamos conversar com a Aparecida, tudo bem? É um prazer recebê-la. Boa tarde. E eu fiquei muito orgulhosa quando você assumiu, porque eu a conheço, ela foi minha aluna na 5ª série de Educação Artística. Isso mesmo. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, Tessa, é um prazer estar aqui com você, né, no seu programa, que é tão bem conceituado, para poder falar um pouquinho dessa trajetória, né? E como você lembra que é uma longa trajetória, você foi minha professora na 5ª série do antigo ginasial, hoje a educação fundamental, e nesses anos todos eu continuo lá na escola até hoje, né? Então, assumir na direção aí a pedido das irmãs. E que bom que isso também tenha mudado, porque nós sabemos que o Imaculada Conceição tem o quê? Mais de 50 anos. Imaculada fez ontem, dia 9, 71 anos. 71 anos. Ou seja, a história do Imaculada Conceição se confunde com a história da cidade. É uma das primeiras escolas. Que coisa boa, né? A gente poder reviver isso e falar dessa escola onde até nossas mães passaram por lá. E então essa história ninguém pode tirar, pode acrescentar. Então você pode acrescentar também a sua história, a história da escola. Não dá para separar, porque todos os meus anos, desde os 5 anos de idade, foram na escola, né? Eu entrei lá como aluna na educação infantil, antigo pré-escolar, ainda com 5, 6 anos, e estou lá até hoje, né? Então, formei, fiz toda a minha educação básica, me formei professora. O meu sonho era ser professora, mas eu queria ser professora do Imaculada, queria dar aula naquele jardim, que eu era apaixonada com jardim. E você realizou seu sonho? Realizei meu sonho, fui professora, trabalhei em todos os setores, depois fui para a coordenação, à medida que eu fui estudando, me especializando, trabalhei na coordenação nos últimos 5 anos, na coordenação do ensino médio. E ano passado as irmãs me pediram para assumir a direção numa reestruturação, né, organizacional do Instituto das Clarissas Franciscanas e da província Santa Clara, que é a mantenedora, né, da nossa escola. E aí, nessa reestruturação, elas decidiram que as escolas seriam administradas por leigos, porque a vocação das irmãs são as missões, né, o trabalho, né, pastoral, missionário delas. Então, para que elas pudessem se dedicar mais ainda a esse trabalho vocacional, elas precisavam das ajudas, né, da ajuda dos leigos. E aí me convidaram, eu fui a primeira leiga a assumir, então, a direção na escola, hoje Colégio Franciscano. Com muito orgulho. Nossa, demais, né, porque ninguém nunca imaginou que a escola pudesse, né, ser administrada por um leigo, isso não passava, né, pela cabeça de ninguém. Mas é uma reorganização mesmo, e ao ser convidada para isso, é orgulho, é uma honra muito grande, primeiro ser merecedora da confiança delas, né? E depois também da responsabilidade, né? Que não é uma escola qualquer. Como você falou, são 71 anos de tradição. O Imaculada surgiu em 41 pela necessidade da cidade de uma escola para moças. Porque naquela época tinha escola para rapazes e moças. Vê como que é. Aqui não, né, tinha, só tinha escola para rapazes, né? As moças não tinham condição de estudar, né? Então, as filhas dos fazendeiros queriam estudar, precisavam de uma escola. Então, as irmãs, né, foram convidadas e vieram para cá, a pedido do prefeito, do Frei Joaquim naquela época, e abriram o colégio no dia 9 de março de 1941. No dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, ao 8 de março. Que coisa bonita, né? E homenageando e dando oportunidade às mulheres daquela época. Isso. Porque não estudar era comum. Aliás, os pais, principalmente as famílias mais abastadas e mesmo as mais simples, mulher não precisava estudar, não. Mulher tinha que saber cozinhar, passar, né? E saber cuidar do marido e dos filhos. Isso é um fato histórico, né? Uma realidade daquela época, então já foi uma grande inovação, né? Já foi uma grande conquista a abertura de uma escola para receber as mulheres. E de lá para cá nós fomos ampliando. Ainda no final da década de 40, abriu-se a educação infantil e o curso normal.